Eu queria primeiro dar boa noite ao Nuno e a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Nuno, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu acho que você vai abrilhantar muito essas nossas lives. Na realidade, a gente decidiu fazer essas lives porque a gente viu que esse momento de pandemia... Deixa eu, Renata, só um momento. Oi, Vou trocar. oi, Renata, diga. Estou te está ouvindo, cortando pode aqui. falar. Espera só um pouquinho, eu vou só Tá trocar de roupa. cortando? Ah, tá bom. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou falando para vocês aí. Vamos ver. Você Está tem, cortando um pouco. O sinal está ruim aqui, gente. Será que está ruim o sinal? você Deixa eu botar tem uma... aí o seu 4G melhor? Às vezes você troca para o 4G, o 4G funciona melhor, não? Será? Às vezes, o meu, quando está muito ruim, eu troco para o 4G. Ele funciona melhor. Vê aí. Eu estou te vendo bem. Eu Tá. É não que às vezes sei para as mim pessoas. tá cortando um pouquinho. Para você tá cortando o áudio quando eu falo ou tá bom? Não, o áudio para mim está perfeito. Eu estou te vendo bem, o áudio está bom. Não está rodando. Mas não Deixa sei eu, as pessoas. Gente, tá deixa bom o áudio para vocês? eu tentar trocar aqui, peraí. Tá. Tá ótimo os dois. Tá todo mundo falando que tá bom. Mas vê aí, Tá. porque se para você tá cortando, vamos ver, gente, vamos esperar um minutinho só. Olha só dando para vocês um pouquinho, já para quem já tá aí que vai nos ver começar a nossa live aí. Pronto. Melhorou para você? Agora acho que Porque deu. para Às vezes nós tá ótimo. tá bom, não, vambora, vambora. Vamos Para começar nós tá então. ótimo. Se para você, mas aí é que tá. Se você não tá me ouvindo bem também. Não, não, não. Não, agora foi. Tava cortando um pouquinho, mas agora foi. Acho que É, agora parou de interromper, parou. Chegou um então sinal aqui. beleza. Eu vi o Então, sinal olha do céu. só. Foi um prazer enorme ter você aqui conosco e eu só quero falar um pouco com as pessoas, assim, né? Para quem não me conhece, eu sou Renata Borges, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental aqui em Belo Horizonte, tenho uma clínica e a gente decidiu fazer essas lives, Nuno, foi porque diante dessa pandemia a gente achou que as pessoas iam precisar de uma ajuda. E é uma forma que a gente tem de contribuir com a sociedade agora, nesse momento, dando um pouco do nosso conhecimento para as pessoas, para ajudar a bem-estar, ajudar a melhorar a vida nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Eu quero te dar as boas-vindas e agradecer enormemente você de ter aceitado o meu convite e estar aqui comigo, né? E eu vou falar um pouquinho, uma coisa rapidinho antes de você começar. Porque, gente, olha só, aconteceu uma situação comigo muito interessante, que foi o seguinte: quando eu fui fazer o meu mestrado, eu estava muito cansada. E aí eu resolvi ir fazer um curso com o Nuno. Meu irmão estava indo fazer um curso com ele no final de semana e eu falei: eu vou também, porque eu vou para descansar. E aí foi ótimo, porque aí eu tive acesso ao livro dele, a um monte de coisa, e o livro dele acabou parando na minha tese de mestrado que eu estava fazendo. E o meu professor da banca, que era o que estava me avaliando, na hora que ele foi falar da minha tese e tudo mais, né? E ele elogiou um monte de coisa, e uma das principais coisas que ele elogiou foi uma citação do Nuno Cobra Júnior, que está aqui hoje conosco. Então, eu queria Aliás, contar aliás, essa eu fiquei muito historinha. feliz com essa história. Quando você contou para mim, eu fiquei muito, assim, me senti assim elogiado, né, por ele ter reparado, nessa observação. E aí você me contou, eu achei muito engraçado. Primeiro lá em Portugal, né, alguém comentar isso. Me conta, Lá em conta um pouquinho. Portugal. Você achou a frase no final? Achei, são duas. Achei, são duas e eu vou ler. Eu pus aqui. Achei, são duas e eu vou ler.
né? Então, ele comentou, ele achou, olha, eu não conheço esse autor, mas eu gostei muito da citação dele. E foi a única citação que ele chamou atenção de autores dentro da minha tese. Então, por isso que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que foi muito relevante e ele chamou atenção positivamente. Então, né, a primeira citação é: seguimos um modelo de sucesso focado apenas no resultado, no conceito do loser, perdedor, né? O conceito americano do loser. Ser um loser é ser capturado e tapeado pelo marketing do consumo e ter seus valores, foco e energia vital aprisionados aos seus bens materiais como forma de status e sentidos de vida. Ser um loser é perseguir uma ilusão de felicidade que nunca se realiza através das fama, dinheiro e sucesso. Essa é a frase. Então, essa é a frase. Logo no começo do livro, né? Eu quis desconstruir um pouquinho essa questão. Eu inverti um pouco os valores, né? Na verdade, eu invertia o conceito de loser um pouco no outro ponto de vista, né? É uma inversão, né? Que falou que ser um loser é ser capturado pelo mercado, né? E eu vou te ser sincera, a minha tese chegou nisso. E como a minha tese chegou nisso, eu tive que te citar, porque a minha tese, na hora que eu fui pesquisar as pessoas e que as pessoas foram me dar o conceito delas do que era ser bem-sucedido, o fama, dinheiro, poder e status não foi praticamente citado na minha pesquisa. Então, as pessoas não consideravam que fama, poder, status e dinheiro seria sucesso. Então, é muito bacana isso, porque, na realidade, não é o seu livro só veio, né? A gente vê que aquilo que você já estava falando foi o que a minha pesquisa acabou se confirmando no final. Então, é muito lindo isso, a gente perceber essa fala, como é que você já estava antevendo isso lá em 2000. Quando que você escreveu o seu livro? Foi 2016, Renata. 2016. Foi 2016. E aí, a minha tese de mestrado foi 2017. Olha para você ver. E aí, a gente... Então, esse encontro tinha que acontecer, né? Tinha. E lá no workshop... Tinha. E eu acho que, assim, eu sou muito grata a esse momento e eu acho que foi maravilhoso. Poder ter você aqui comigo hoje é mais maravilhoso ainda. E aí tem uma outra frase que é assim: estimula-nos a sacrificar tudo, vender a própria alma em busca de dinheiro, sucesso e fama? A pergunta que não quer calar é: esta busca traz realmente felicidade? E é isso que nós estamos aqui para discutir hoje. Cortou um pouquinho. Essa busca traz realmente felicidade? Então, pois é essa questão toda que a gente vive hoje em dia, né, Renata? Eu falo muito também sobre o mito da produtividade também, né? Que a gente tem esse mito que nasce ali com o racionalismo, né? De você ligar a produtividade a produzir mais, a uma coisa um lado muito racional da produtividade, né? E hoje em dia a gente sabe, cada vez mais está se construindo esse mito e percebendo que para a gente produzir melhor, principalmente a gente é muito focado no resultado, é muito pragmático, né? A gente tem que produzir, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer, e a gente acaba abdicando um pouco um pouco não, bastante, né? Ultimamente, da nossa saúde física, emocional, dos relacionamentos. Isso acaba tendo um custo muito alto, né? Esse foco excessivo, né? Eu até outro dia estava fazendo um post conversando sobre isso, que tem aquela frase que é muito famosa, né? Que chegou para muitas pessoas, que falam que a gente tem que trabalhe quando eles dormem, né? Não, treine quando eles dormem, trabalhe quando eles se divirtam, né? E aí você vai alcançar, você vai chegar no lugar, né, ideal. É sempre idealizado isso, né? Que o ideal é esse lugar de fama, de sucesso, de dinheiro, porque o mercado vende isso pra gente, né? Essa é a cenoura na frente do coelho.
Não, e isso é o complicado. Eu acho muito interessante isso quando você fala isso, né? Porque eu, por exemplo, na minha época do mestrado, você vê, eu fui lá fazer um curso que eu falei, olha, eu tô cansada, eu vou lá fazer um curso. E uma coisa muito interessante é que eu aumentei ainda mais a minha atividade física na época do mestrado. Aí meus amigos falavam assim para mim, muita gente falava, mas como você está aumentando a atividade física? Que hora você vai escrever? Como é que você vai fazer as coisas? Eu falava, se eu não aumentar a atividade física e se eu não cuidar de mim, eu não vou chegar lá no final bem. E eu cheguei bem, Exatamente. e cheguei Exatamente. normal. Eu não surtei, eu não tive estresse, eu não tive nada. Eu tive cansaço, que é o Claro. normal diante disso. Mas eu não tive um estresse. Com a minha tese do mestrado, que é o que a maioria das pessoas relatam. Por quê? Porque eu cuidei. É. Então, é esse que é a questão, né? De você também pensar. O que acontece? Eu chamo isso de anatomia do dia, né? Um conceito que eu criei, acabei chegando nesse conceito, que o seu dia, para você realmente atingir ao máximo da sua performance, você tem que priorizar vários aspectos. No seu dia ele tem que ter descanso, tem que ter repouso. A natureza se organiza assim, né? Existe um equilíbrio entre esforço e repouso, né? Tudo é baseado nessas oposições, né? Então, se você não equilibra isso, né? O próprio coração é um exemplo disso. O coração ele bate, mas ele descansa também, né? Para ele durar bastante. Então, imagina se você. Então, toda a Ele natureza se fica lá o organiza. tempo todo, né? Ele não fica, então ele tem que fazer, ele tem que contrair, então assim, é contração, né? Então é tensão, relaxamento, toda Tensão, a relaxamento. natureza ela se organiza nesse equilíbrio de yin e yang, né? De você ter o esforço, de você o sono, por exemplo, é super importante. E aí as pessoas elas vivem um pouco esse conceito que já é um pouco antigo, que está caindo agora, essa ilusão de que a gente tem que acelerar o processo, porque isso vai levar a gente em direção aos nossos objetivos, né? Então a gente tem que acelerar, sempre acelerando, acelerando. E a gente chegou numa aceleração que está causando muito estresse às pessoas. Assim, as pessoas estão perdendo muita saúde. A gente vive uma aceleração do mundo muito complicada. O mundo está muito acelerado, né? As pessoas. E aí você começa a abdicar desse tempo, mas assim, você começa a cortar esse tempo das coisas, né? Porque tudo é produção. Né? Você acha que a produção é a solução. Né? Mas é tão complicado isso, né? Porque a gente aprender a fazer essa parada, ela é difícil. Eu, na agenda, no Cog Planner, que é a agenda cognitiva que eu criei, eu tenho lá, é uma agenda diferente. Porque ela não está lá só para as tarefas que as pessoas têm, no sentido de tarefa de trabalho. Porque as pessoas têm uma tendência a usar a agenda só com tarefa de trabalho. O que é a tarefa de trabalho que Isso. eu tenho? A minha agenda não, ela está lá falando assim: olha, atividade física. O que você vai fazer de legal para você? O que você vai fazer de hobby? O que você vai fazer de lazer? O que você vai fazer de atividade física nesse dia? Como é que você vai cuidar da sua espiritualidade? Porque isso tem que ser considerado também dentro da E, nossa agenda. e Porque meu pai fala muito sobre isso, né? Meu pai ele fala, o primeiro princípio do nosso método é você existir na própria agenda, né? Ele fala muito, eu acho muito bonito, muito produtivo, muito interessante isso, porque ele já quebra de cara quando as pessoas começam a treinar com a gente, ele fala assim, você existe na sua agenda? A gente faz essa pergunta, né? Que hora que seu nome aparece na sua agenda, que você vai encontrar com você mesmo, que né? horas que você vai fazer uma coisa boa para você? Eu tenho uma parte na minha agenda que chama meu compromisso. E o meu compromisso é meu compromisso comigo, que é aquilo que eu sei que eu preciso fazer e eu não estou fazendo. Então, por exemplo, dormir mais cedo e acordar mais cedo, ter fazer alguma coisa positiva naquele dia para mim, dar uma atenção para um filho, dar atenção para um amigo, fazer um telefonema que eu estou tendo dificuldade para um amigo querido que eu não estou conseguindo. Então, isso é o meu compromisso comigo. As pessoas esquecem. Elas estão só focadas nas coisas Trabalho, que. a gente- É, é, e é, é isso é porque é porque importante, né? é porque a gente é estimulado a isso, né? Assim, meu pai ele brinca
que ele fala, ele chama isso de esporinha. Ele fala que a gente já é educado, principalmente na época dele, que você fica à toa, se você não está fazendo alguma coisa produtiva, você tá vagabundeando, né? Então ele fala que a mãe dele, ele chama isso de esporinha. É como se a mãe dele tivesse repetido tanto isso, que tivesse internalizado isso, e ele não consegue ficar sem produzir, né? É como assim, se você tem esse convite para levar a vida muito a sério, né? Que ele fala, porque ele fala que o ideal é não levar a vida muito a sério, né? Ele fala que ele fala que é muito responsabilidade levar a vida a sério. Meu pai tem essa frase que tem uma sabedoria muito grande, que às vezes assusta a pessoa, como assim? Eu não posso levar a vida a sério? Não, não é que você não possa levar a vida a sério. Claro que a gente leva, é sobrevivência, mas ele brinca que é muito responsabilidade você levar a vida muito a sério, de você realmente levar a vida nessa função de produção, né? Que é O só isso que limite. importa. É. Eu acho que tem relação muito com perfeccionismo, de ser muito perfeitinho, muito certinho, aquela coisa muito estruturada, porque a perfeição ela não existe, a gente sabe que ela não existe. E aí você cria um padrão de perfeição que você nunca vai atingir, e quando nós criamos um padrão de perfeição, nós criamos um padrão irrealista que nós nunca vamos cumprir, e vamos criar uma frustração interna Uma grande. tensão e angústia, né? E angústia também, né? Uma angústia tensão, angústia sem a menor necessidade. E isso eu acho, né, que era muita discussão que eu queria trazer para nós hoje, era essa questão, né? Como é que a gente está treinando a gente? Como é que a gente está treinando o nosso corpo? Como que a gente está treinando a nossa mente? E será que nós estamos treinando a nossa mente para poder sermos mais flexíveis conosco, para a gente poder ter mais bem-estar, ter mais saúde, ter mais lazer? Cuidar do corpo com tranquilidade, não nos excessos, porque os excessos a gente sabe que são, né, quando eu falo do perfeccionismo, é um pouco disso. Ah, não, eu tenho que ter o corpo perfeito, eu tenho que ter não sei o que lá desse jeito, a barriga tem que estar assim, a perna tem que estar desse jeito. Então, assim, quando a gente cria esses padrões, e muitas vezes são padrões inalcançáveis. ideais, né? A gente idealiza, né? É verdade. Sim, e isso eu acho muito legal, assim, porque quando você mesmo coloca aquela coisa, né? Fica lá na barra, conta até 3, se contou até 3, cansou, desceu. Não é assim, contou até 3, eu tenho que ficar até 20, porque eu tenho que dar conta do até 20. Deu até 3, está ótimo, maravilhoso. Faz de novo e conta até 3 de novo, vai aumentando devagarzinho. Então é a gente entender que a gente tem limites. E começar a escutar esse limite, né? A gente realmente se cobra muito, né? A gente tem esse perfeccionismo que vira uma escravidão, porque a vida vira uma tarefa. Você tem que ser um bom pai, você tem que ser, né, um bom profissional. Então você fica buscando esses ideais e você vai abrindo mão de muita coisa, né? Principalmente a saúde vai ficando. O que a gente vê, na verdade, é que as pessoas que seguem esse estilo de vida vivem essa ilusão, né, desse perfeccionismo, essa busca do perfeito. Isso tem um custo muito alto, né, depois. Né? Para começar isso, a gente começa a ver que por você abdicar, porque a vida é feita de vários setores, né? Se você cuida do setor só, como é que fica o setor afetivo, os amigos, como é que fica a diversão? Porque a gente precisa se divertir, né? A gente está aqui, poxa. Um dos convites para o meu livro que eu falo muito sobre isso, assim, de você desconstruir esses mitos todos, né? Até o mito eu desconstruo muito a questão dos modelos de beleza, que na verdade eles foram construídos, né? Eles foram ali na década de 80, quando começa a indústria do fitness, ela começou a construir todo um imaginário desse corpo perfeito que não existia antes. Né? A gente não tinha essa coisa de o sonho da barriga tanquinho é uma construção do mercado, né? Porque sempre eles acenam com o inatingível, né? Você tem que ter aquele modelo perfeito. E o sarrafo foi subindo, né? Década a década você vai subindo, o sarrafo vai ficando mais difícil e mais exigente, porque daí você cria insatisfação. Como você não consegue atingir, você pega um público maior. É toda uma estratégia de consumo, né? Que estimula a insatisfação.
E é E aí interessante porque aí as pessoas começam, faz plástica, faz não sei o quê, e isso. nunca tá E aí bom, e né? fica excessivo, né? Porque nada contra alguém querer melhorar, mas contra excessos. Eu acho que a gente tem que ter a noção do que é excessivo e do que não é excessivo. Porque é o que está acontecendo hoje. E interessante você falar que é na década de 80, eu não sabia, porque interessante que na década de 80 aconteceu uma outra coisa que eu trouxe na minha tese de mestrado também, que é o seguinte, é a hipervalorização do jovem na propaganda. Então, a Ah, propaganda da mídia, ela começou, o jovem ele não aparecia nas propagandas, ele não aparecia na mídia, era só gente mais velha ou criança e tudo mais. Então, ele não aparecia. E aí eles começaram a jogar o jovem para a mídia e começou aquela ideia de que o jovem sabe tudo, de que o jovem é o padrão total. E aí a gente começou a buscar a eterna juventude como se fosse possível você não envelhecer nunca. E como se fosse negativo o envelhecimento. Mas o envelhecimento traz tantas coisas positivas para a gente passou a negar essas coisas positivas do amadurecimento, das coisas que a gente aprende, do aprendizado, da experiência. Nós passamos a desvalorizar as coisas positivas do envelhecer, porque começou a se buscar um corpo jovem, eterno, eterno, e isso né? não é possível. Nós vamos Tem um envelhecer, jogo né? que hoje em dia tem esse fenômeno da juventude eterna mesmo, de pessoas 70, 60 anos que não envelhece, né? Que se nega a envelhecer até de forma artificial, às vezes, né? Que acaba apelando para artifícios, né? Que existe. Então, isso também movimenta o mercado de consumo enorme hoje em dia, né? Das Sim. clínicas estéticas. Tudo isso foi crescendo de acordo com o marketing, né? Que foi mudando para essa juventude eterna, de valorizar a juventude. E as pessoas se sentem cobradas por isso. É como se envelhecer fosse uma coisa feia, né? Uma coisa que você tem que evitar, que você não pode mostrar, você tem que esconder o envelhecimento, né? Não é digno. Você tá com rugas, tá com, né? Assim como não é digno, você não está adequado aos modelos de beleza também. É como se fosse obsceno, né? A obesidade ficou obscena, né? Isso, na verdade, isso já é histórico, né? Tem vários livros que analisam isso, que o gordo ele é sempre mal visto, né? Como alguém preguiçoso. Tem sempre esse preconceito contra a obesidade, que agora veio dar na gordofobia também, né? Que essa fobia ao excesso de peso, que também virou um extremo também. A gente está chegando no extremo disso tudo, né? Então, assim, as coisas estão virando um pouco agora, que está caindo a ficha e tem tido esses movimentos de body positive, né? De você ter um positivismo em relação a aceitar seu próprio corpo, a não se deixar levar por esses modelos de beleza, porque isso na verdade, que virou uma questão de saúde pública, né? Aumentou transtornos alimentares, aumentou a Muito. anorexia, vigorexia, que as pessoas não sabem que é muito grave, mas a vigorexia é um dos problemas mais graves hoje em dia, atinge milhões de pessoas em todo mundo, que a vigorexia é muito parecido com a anorexia. São as pessoas que nunca se reconhecem forte o suficiente, né? Porque como o modelo de beleza ele é sempre exigente, a pessoa vai criando um transtorno de autoimagem. Ela se olha no espelho, né? E vira um processo compulsivo de olhar no espelho, é o narcisismo, né, um processo narcísico, assim, de você se apaixonar pelo espelho e a vida da pessoa, ela fica direcionada na busca do corpo perfeito. Né? Isso atinge milhões de pessoas hoje em dia. E É assim, e aí gravíssimo, né? Isso é isso, gravíssimo. isso, na verdade, pode levar a quadros de depressão muito graves, né? Costuma acontecer isso. A pessoa vai restringindo tanto a vida que ela, para você ter uma ideia, ela sai com uma marmita, ela não come nada que não vai ajudar na dieta dela, ela fica obsessiva com a alimentação, ela restringe a vida social, porque ela fica muito cansada, ela fica 3 horas na academia todo dia, de domingo a domingo, ela consome, ela acaba atinge os rins também, porque ela consome muito suplemento, que é uma indústria nova também, a indústria de suplementos também começou na década de 80, não existia antes, hoje em dia é uma indústria bilionária. Então o mercado de consumo ele foi acompanhando essas tendências ligadas muito à estética, né? Porque o que aconteceu? Quando começou o treinamento físico no mundo,
Agora, na verdade, assim, quando começou há 5 mil anos atrás, mas quando o treinamento físico ele se torna um processo de massa que atinge as massas, ele começou com o pé esquerdo, eu falo. Porque ao invés de você seguir o modelo dos estudiosos, das pessoas que têm consciência corporal, os grandes mestres da consciência corporal, a gente seguiu o esquema do Arnold Schwarzenegger, do Stallone, e, né, que tem um lobby muito grande em Hollywood, que começou os blockbusters, os filmes, né, desses astros bombados, que a gente chama, né, então, tem uma massa muscular que é artificial, porque essa massa artificial, essa massa muscular, ela é feita à base de anabolizantes, que é um traço da vigorexia também. As pessoas acabam apelando para anabolizantes, porque ela quer ter aquele corpo, é muito fácil, é muito rápido, em poucos meses você tem um corpo, né, enorme, gigante, e esse modelo de beleza foi entrando no imaginário coletivo, né? A gente foi sendo influenciado por esse modelo de beleza e dominou o mercado. E aí, por isso que eu falo que o treinamento físico, grande parte do que é feito hoje em dia no mundo é o treinamento estético, né? O treinamento cosmético. O foco é você ganhar músculo e perder peso no menor tempo possível. Então, isso distorceu totalmente a minha área de atuação, né? A educação física. Porque o treinamento físico, a atividade física, os benefícios dela são enormes, assim, é um dos maiores ansiolíticos que tem, ela organiza todos, a gente é dependente geneticamente do movimento. Tudo em nosso corpo depende do movimento para ter uma melhor funcionalidade. Seu cabelo, seus ossos, seus músculos. Não tem nada no seu corpo que não dependa do movimento para funcionar bem. Seu coração, seus rins, tudo. É um efeito cascata. E o sono também, tudo. Então assim, a atividade física é a atividade mais primordial do ser humano, né? Assim, na verdade, o sono vem antes, né? O sono afeta tudo, mas depois vem a atividade física e depois a alimentação, que é esse tripé que eu falo no meu livro, né? Que você tem que cuidar com muito carinho, porque isso é a base da vida. Se você não tem essa base preservada, você começa a adoecer, você entra em processo de adoecimento sem perceber. E Você é interessante, né? E é interessante e é interessante que você fala dessa base, e essa base, muitas pessoas, é um pouco do que a gente começou a falar aqui, elas acham que elas estão buscando essa base, por exemplo, o anoréxico, ele entende que ele está buscando essa base, porque ele está querendo o corpo perfeito, e como ele tem um transtorno de imagem, ele se vê gordo no espelho e ele já está magérrimo e está com os ossos aparecendo e ele não consegue ver-se da forma. Ele acha que está comendo melhor, ele acha que está comendo melhor, Sim, ele não consegue se ver da forma real. Ele, cada vez que emagrece, ele acha que ainda pode emagrecer mais é um transtorno completo, né? De tudo, de pensamento assim, direto. E assim a gente vê, tem a vigorexia, tem a anorexia, tem a ortorexia, que nós estamos vendo hoje em dia, que não pode sair uma coisa da comida. Se comer uma caloria diferente, a mais surta. Tudo é veneno, tudo faz mal. A ortorexia é muito grave também. Tem muita gente que tem. Aliás, assim, grandes influencers assim, da alimentação têm ortorexia. São obsessivos, né? Que passam receitas de cura através da alimentação. Tudo vira uma obsessão muito grande, né? São distorções mesmo. E são distorções de imagem, são distorções de pensamento completas. Né? Então, só que essas pessoas, elas muitas vezes elas têm a ideia de que aí, não, eu estou buscando esse tripé, estou fazendo tudo certinho. Na realidade, não. Elas estão disfuncionais, elas estão se adoecendo. Então, a gente tem que ter essa noção, que é um pouco disso, né? Que é a fala inicial que eu chamei as pessoas para provocar, né? Sucesso, sim, mas de que forma que nós vamos conseguir esse sucesso? Que tipo de sucesso seria esse? O sucesso seria o quê? Né? O sucesso na minha pesquisa, em primeiro lugar, foi família. O sucesso na minha pesquisa não foi dinheiro, poder e fama. Aliás, dinheiro, poder e status ficou em sétimo, oitavo e nono lugar de 9 elementos.
Ou seja, não era o mais importante que as pessoas queriam. Então, a gente está vendo essa distorção aparecer na sociedade e as pessoas com essa distorção de pensamento. Será que é esse sucesso que as pessoas querem? Será que elas querem essa distorção? Será que elas querem adoecer, acabar com os rins? Elas querem ter doenças graves, precisar depois de uma hemodiálise, uma coisa mais complicada, mais séria. Será que isso é cuidar da saúde? Né? Então, elas às vezes têm essa visão, né? Mas é equivocado. O problema é que a gente está muito no extremo, Renata. A gente vive muito no extremo, assim. Meu pai fala muito sobre isso. Ou as pessoas não fazem nada, não fazem atividade física, quando elas fazem em excesso. Minha filha Sim, também. Mas o que acontece? Essa questão da distorção, ela é muito estimulada pelo mercado também. Porque quando você vê sim, propaganda, outdoor, né, o que se vende é esse modelo de beleza. E ele vai ficando cada vez mais exigente. Então você vai ficando, caramba, eu preciso chegar lá, eu preciso estar com o corpo perfeito, porque isso vira um status social. É uma sim. forma de sedução também. Se sente mais atraente, mais poderoso, né? E aí você tem todos esses aspectos positivos também de austeridade, de você provar que você é capaz, que você consegue. Isso vira um status muito grande social, né? Poxa, Uhum. ele chegou lá, né? Ele consegue, ele tem um corpo, ele tem... Isso é valorizado. Então, assim, então as pessoas ficam muito reféns disso. E aí vem a corpolatria, né? Que acontece. A gente tem... por mais que os especialistas falem contra esses modelos de beleza, a gente está sempre perdendo. Porque por mais que a gente fale, o tempo inteiro existe milhões de imagens de corpolatria sendo compartilhadas no Instagram, né, na televisão, o tempo inteiro aparece essa corpolatria, que é essa busca do corpo perfeito. Porque uma pessoa que posta o corpo perfeito, ela está te estimulando que você tem que chegar naquele nível, então vai subindo o nível. Né? No meu livro, eu fiz uma comparação interessante, tem um infográfico que mostra o modelo de beleza evoluindo nas últimas décadas. Né? Então, você pega a década de 70, o corpo do Batman, ele era até gordinho. Não era visto. O Batman do seriado, lembra o Batman do seriado? Ele tinha uma Aham. barriguinha, ele era gordinho, ele tinha um corpo, teria um corpo normal, vamos dizer assim, né? Que Normal, não tinha, era uma pessoa normal. não existia essa obsessão com o corpo perfeito. Então, assim, o incrível que pareça, por incrível que pareça, o corpo perfeito, ele só é uma realidade para menos de 1% da população. Olha Então, só. a gente está buscando uma coisa que assim, é muito... Você tem que viver sua vida em função disso, basicamente. Você tem Nossa, que viver, tem que direcionar a sua vida, tipo, que nem a Pugliese, né, a Gabriela Pugliese, você tem que ver o dia inteiro para comer de forma a diminuir calorias, a fazer, né? Então você faz um esforço tremendo para ter a barriga tanquinho. E a barriga tanquinho, é interessante que todo mundo tem uma barriga tanquinho, não sei se você sabia disso. A ah, gente já é? tem a barriga tanquinho. Todo mundo tem. A gente tem uma barriga tanquinho, porque se você tirar toda a gordura, todo mundo, o abdômen, ele é feito de gomos, né? Então a gente já tem essa Uhum. barriga. Então quando você emagrece bastante, aparecem os gominhos. Agora tem gente que faz trabalho de hipertrofia para esses gomos ficarem maiores, ficarem mais, enfim, mais robustos também. Então cresce esses gomos, né? E aí o que acontece? As pessoas elas tentam chegar no nível de massa corporal, de índice de gordura, que é muito baixo, né? Que, que, Uhum. que que é muito arriscado você. Para você ter a barriga tanquinho, você se expõe a um risco muito grande, né? Que você está muito abaixo do seu peso, né? Porque daí vai aparecer a barriga. Então, é um esforço, mas que virou esse sonho de consumo, de você poder ostentar essa barriga tanquinho, que na verdade o que a gente percebe é que não faz diferença nenhuma na sua felicidade, E não né? faz mesmo. Efetivamente. Não faz, porque não tem como fazer, porque é uma Não. coisa tão fútil, é tão bobo, é tão manipulado pelo mercado, que na hora que você chega naquilo, você fala, tá bom, agora tenho, poxa, eu achei que fosse ficar feliz. E a gente vê depoimentos de pessoas que chegaram lá, né? A gente vê muito hoje em dia que às vezes é a pior fase da vida. Porque ela teve que fazer dieta, ela teve que ficar bulêmica, ter anorexia, teve que comer e vomitar, teve que seguir todos esses padrões para chegar no modelo e quando chega, fala, poxa, era isso? Né? Isso é É, e, na, felicidade?
E na realidade não é isso, porque o que eu falo, o que as pessoas querem, elas querem ser amadas, elas querem ser aceitas, elas querem ser valorizadas, elas querem ser capazes. É isso que nós queremos. Então, na realidade, muitas vezes você consegue isso daí, entendendo que talvez alguém fosse te amar mais por causa disso, e isso não vai fazer diferença no amor que o outro vai te dar ou não, porque não é você ter a barriga tanquinho ou não que vai fazer alguém gostar ou não de você. Então, Exatamente, mas é que essa crença existe. O que acontece? Mas sim, isso vem do marketing, né, Renata? sim. Porque o marketing, o que acontece? O marketing é a ilusão de vender a felicidade, né? O marketing que ele faz é o mercado da felicidade. Ele fica te convencendo que você vai ser feliz quando você tiver aquilo, senão você não compra. É Né? Se você não claro, faz... é Então, mas claro. isso acontece de forma subliminar, a gente não percebe isso, mas o tempo inteiro o marketing está convencendo. Ah, quando você tiver isso, quando você tiver um carro de luxo, você vai ser feliz. Quando você tiver uma barriga tanquinho, aí sim você vai ser feliz. Mas isso é de forma indireta, a gente não percebe, mas a gente vai sendo manipulado por Sim, isso, né? E a sim. gente acredita. A maior parte das pessoas acreditam realmente que o corpo perfeito vai ser, ela vai conseguir o parceiro perfeito, vai se sentir atraente. E as pessoas, o que acontece? O efeito colateral disso é que as pessoas odeiam o próprio corpo. Então você pega as jovens, o índice de assim, insatisfação corporal, hoje em dia começa aos 7 anos de idade. As meninas sofrem de insatisfação aos 7 anos de idade. Ela sente que o corpo é inadequado, insatisfeito. Então ela E odeia o próprio corpo. e é Então, interessante ela isso. não pode se sentir amada, porque ela pode ir na praia e botar um biquíni, né? Assim, a pessoa tá um pouquinho, se tem uma barriguinha, ela não pode ir na praia e botar um biquíni, por exemplo. Então, o que limita a vida da pessoa, essa crença, é uma crença muito limitante, isso é absurdo, E assim. aí é isso que nós estamos falando. Olha, o jeito que nós treinamos o nosso corpo e o jeito que nós treinamos a nossa mente, e a gente vai construindo, porque são crenças que nós vamos construindo. Claro que a sociedade vai trazendo para a gente algumas através da mídia, através a gente fala que da sociedade em si, a fala das pessoas, um professor, um colega, um amigo, e as pessoas vão falando. Um falou aqui, o outro falou também, o outro falou também, então isso é verdade. E aí a gente Você quer ser começa a aceito, né? internalizar, né? Você quer ser aceito pelo grupo. Se o grupo valoriza isso, se valoriza. É Sim. natural que aconteça E isso. aí o que eu vejo, assim, o que eu tenho visto muito com pacientes jovens, passando por plásticas severas, às vezes pacientes de 20 anos já tendo passado por mais de 2 ou 3 plásticas, cirurgias plásticas, e pessoas, assim, sem nenhum problema grave, sem nenhum tipo de intervenção necessária, né? Vamos dizer É. assim, não tem nenhum tipo de problema sério ali, e não tem, às vezes, absolutamente nada complexo ali. Ah, não, mas é porque todas as minhas amigas têm o nariz tal, porque todas as minhas amigas fizeram plástica, então eu vou fazer a plástica também para ter o nariz da fulana de tal. Eu vou fazer a plástica para ter a boca da ciclana, porque é o que está na moda agora. Eu falei, mas não fica todo mundo igual? Outro Absolutamente. dia eu perguntei para uma paciente, vem cá, mas ter a boca da Preenchimento labial. fulana e o nariz da ciclana não vai ficar todo mundo igual? Não é melhor ser diferente? O preenchimento. Então, o que acontece? O que acontece é que esse modelo de beleza ele criou um mercado de consumo absurdo, assim, mas são lobbies bilionários, isso que é difícil mudar. Hoje em dia existem lobbies bilionários da estética, das clínicas, de preenchimento labial, de fazer lipoaspiração. E a lipoaspiração é uma grande ilusão, né? Porque o que acontece? Você perde peso, mas o peso depois você recupera, porque é uma forma artificial, né? É muito agressivo, é muito perigoso, né? Você fazer uma lipoaspiração, você corre risco de vida, é muito violento o processo de lipoaspiração. Aí vem a bariátrica também, que banalizou o uso da bariátrica, porque a pessoa ganha peso, em vez dela, às vezes, muito jovem, tentar perder peso de forma natural, ela já se acha, como ela já teve algumas derrotas, a gente acredita que a gente não pode, né? Para mim é impossível, não, eu não tenho disciplina, eu não tenho força de É, vontade, Eu, né? eu Isso escuto eu ouvi muito falar. isso. Ah, não, eu não consigo, eu não dou conta. Eu já tentei e não consegui. Quer dizer, o tentar e uma coisa falhar significa que ele não vai poder conseguir tentar uma outra estratégia. Aquela estratégia pode ter falhado naquela época, naquele momento, mas ele não pode tentar de novo. Eu falo sempre com os obesos: tá bom, hoje chutou o balde, hoje deu errado, mas começa de novo amanhã. Recomeça, a gente tem que ter a capacidade de recomeçar, de mudar a crença, de entender, ok,
não deu certo, mas pode dar, né? Ainda não deu certo. O ainda não, tem que fazer parte do nosso vocabulário, né? É muito triste. A pessoa já Mas cria um sabe o que determinismo acontece? futuro, É, né? é. Oi, o que você falou? Não, eu falei assim, cortou um pouquinho. Eu falei, sabe o que acontece? É que as pessoas, como existe um absolutismo das crenças, né, que você só conhece, a única fórmula para perder peso é você sofrer, por exemplo. Isso é uma crença, É uma é um crença mito, mas é um mito limitante, que todo mundo mentirosa. acredita. Então é como, o que elas fazem? Elas tentam sempre a É. mesma fórmula. Né? As pessoas, elas ficam tentando sempre do mesmo jeito, por isso que elas não conseguem, porque elas fazem dieta restritiva, elas seguem modelos de treinamento que são radicais. E esses dois são os piores modelos de você. É quase impossível você perder peso através dessas fórmulas especificamente, porque na verdade o equilíbrio está no meio. Você fazer coisa Uhum. radical é insustentável. Na verdade, tudo que Sim, é radical, você volta sempre para o ponto inicial. Isso está provado hoje em dia que dieta restritiva é a forma mais eficiente de ganhar peso a médio e longo prazo, para você ter uma ideia. É o contrário. olha Então as só. pessoas então eu falo que eu chamo isso de insanidade corporal, que você usar sempre a mesma fórmula pensando em chegar num lugar diferente. E é muito raro acontecer isso, assim, uma porcentagem muito pequena das pessoas Insanidade. Eu adorei. é o conceito de insanidade corporal. Aí você fica usando sempre a mesma estratégia, achando que vai chegar num resultado diferente, e realmente não chega. Mas as pessoas estão tão fechadas nessa crença que o mercado vende, que elas não conseguem ver que existe um mundo fora disso, né? É aquela questão da que a gente quando a gente tem uma crença, a gente não consegue, tem certa pesquisa sobre isso hoje em dia, né? Quando a gente tem uma crença muito forte, a gente não Sim, consegue a ver fora. gente reforça. Quando a gente tem uma crença, a gente fala isso muito dentro da TCC, quando você tem uma crença específica, você busca as evidências que confirmem a sua crença. Então, mesmo que tenham evidências contrárias, você tem uma tendência a não observar as contrárias e só pegar aquela que confirma aquele seu ponto de vista. Então, isso ali acaba com você, porque se você acha que você não consegue, e aí você para e não faz nada porque você acha que você não consegue, como você parou, e não fez É, nada, você acaba confirmando que você não consegue. Aí você fala, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Mas você não consegue porque você não tentou, você parou. Aí não é porque você não consegue, e, né? e às vezes você consegue durante o tempo, depois desiste, mas você fala, mas eu sou sempre assim, não consigo manter, eu não consigo sustentar, e você vai estabelecendo uma autoimagem, né? Muito frágil de você mesmo, né? Porque é difícil sustentar esses processos que são radicais, né? Verdade. Para começar. Agora, olha só, queria que você contasse para nós um pouquinho do seu treinamento com o Ítalo Ferreira, para você. Porque, gente, o Nuno Cobra Júnior é o mental coach do nosso atual campeão mundial de surf. E ele tem uma historinha bacana sobre isso para contar para gente. Eu queria que ele contasse, né? Porque tá aí um cara, eu acho que está muito dentro do que a gente está falando aqui. Eu queria que você contasse essa história. O Ítalo, então, a questão do Ítalo já é uma outra parte do meu trabalho, que é essa coisa do treinamento mental, né? Sobre controle mental. A gente tem, a gente tem a ilusão que o controle mental ele é mediado pela mente, mas o controle mental ele vem muito em relação ao equilíbrio corporal, a questão da respiração, e várias questões de meditar, você começar a meditar, você desenvolver, na verdade, o controle mental ele não pode ser um esforço, é o contrário, você não tem controle mental querendo controlar a mente, né? A mente é o contrário, você tem que Pelo contrário. relaxar. É o contrário, sempre que você A quiser gente controlar pode a mente, até. você vai entrar em descontrole. Não, e isso é fato. Os pacientes de toque, eu falo que eles têm muita metacognição, que a gente chama isso, que é o quê? Aí eu tenho que controlar meus pensamentos não deveriam surgir, os pensamentos estão errados. Aí quanto mais você fica, meus Isso. pensamentos não podem ser, isso tem que Mais ser tenso desse você jeito. fica, Pior aí ficou. ferrou. É, É. isso é E, fato. e o Ítalo foi um encontro, né? Ele me procurou foi em 2017, acho que 3 anos atrás, que a gente começou, um pouquinho antes disso.
Eu acho que já vai fazer 4 anos até. E ele tinha, na verdade, ele tinha travado ali. Por que que acontece? Olha que interessante. Ele estreou no circuito mundial e ele foi... o primeiro ano dele foi a melhor estreia da história da Liga Mundial. Ele ficou em sexto no primeiro ano dele, Nossa, né? mãe. E o que aconteceu? Porque ele tem um talento enorme, ele é um cara muito fora da curva, ele é um cara realmente que tem a parte técnica, a parte física, tudo funciona muito bem, tem um talento muito grande, muito criativo, inventa manobras novas, enfim. E aí o que aconteceu no ano seguinte? Ele sentiu o peso do resultado, ele começou a ficar muito focado. Eu falo que é que nem fosse ele carregasse uma mochila pesada. Ele entrava para competir focado no resultado, que ele tinha que ganhar, ele tinha que performar. E aí ele foi perdendo a naturalidade e perdendo um pouco essa paixão e esse fluxo, né, que tem que ter no processo. Você tem que ter uma entrega, né? Você tem que se entregar ao processo para você conseguir atingir o auge da sua performance. Na verdade, o que acontece é que você não pode pensar. A mente ela tem que ficar um pouquinho fora desse processo. Não no seguinte, não na questão que a mente, você não pode... Claro que você vai estar raciocinando, você vai estar fazendo estratégia, você vai estar fazendo processo, mas a mente, ela tem que estar em flow, que a gente chama, tem que estar em fluxo. Que é, na verdade, você está total concentrado no processo que está fazendo. Você tem que também trazer o coração para isso, tem que estar apaixonado, tem que trazer um pouco de calor em relação eu chamo de fogo da paixão, que é você acender esse fogo, que é você ter muito prazer e muita vontade naquilo que você está fazendo, né? É isso que faz a gente performar melhor. Primeiro você acalma a mente tem que estar muito calma, muito centrada, porque se a mente está agitada, uma mente agitada, ela é sinônimo de distração, você fica desfocado, né? Se a mente está muito pensando demais, você está em conflito, né? O que acontece com o atleta é que ele fica, às vezes, em conflito contra ele mesmo. A mente tem que falar, poxa, o que acontece? Ele erra uma manobra, caramba, errei aqui, não vou conseguir de novo, você pode errar agora. Ele começa a brigar com ele mesmo. E aí a mente fica muito agitada, vai subir no processo mental, e a mente, na verdade, ela tem que estar totalmente, a gente chama em onda alfa mesmo. Na verdade, competir é uma onda meditativa. Então, meus atletas, eu ensino isso, a você competir como se estivesse meditando, basicamente, assim. De você buscar esse fluxo, esse controle através da respiração. E a mente, quando ela calma, você pode atingir o auge da sua performance. É só quando ela está realmente muito calma, muito lenta, né? Você está no auge da sua concentração e performance. Na realidade, a gente faz muita coisa muito semelhante, né? Porque dentro da TCC a gente coloca muito isso. Quando a pessoa ela começa, e se agora, e eu não consigo e tal, o que que ela faz? Ela põe a mente dela em modo risco. E o modo risco é o modo ansiedade, é o medo. Você ativa o medo. Medo. Na hora que você ativa o medo, você automaticamente você manda seu corpo produzir adrenalina, como uma forma de se autoproteger e falar, olha, eu tô aqui em estado de alerta precisando disso. Então, assim, e isso é complicado, porque você, na hora que você entra em estado de alerta, sem precisar de estar em estado de alerta, porque isso é que é interessante. O atleta, ele não precisaria estar em estado de alerta nesse momento, no sentido negativo da coisa. Ele até pode Negativo, não, é de ter... medo. É porque o medo paralisa e você fica. O que acontece? Você perde totalmente a naturalidade do movimento. O que acontece? Um atleta, ele treina o movimento, ele automatiza o movimento. Então, ele sabe, se ele não pensar, aquela manobra vai sair. Se ele for muito natural e muito relaxado, né? É claro que esse relaxado também não pode ser um relaxado sem tônus. Então, na Sim. verdade, existe adrenalina, mas eu chamo de adrenalina positiva, que é uma dose de adrenalina que ela é na medida certa. E Você tá... eu vou te colocar como que eu faço isso. É interessante isso. E é muito isso aí que você está falando. Porque eu entendo que a ansiedade, a partir do momento que você entende que a ansiedade pode te trazer uma função positiva, ou seja, aquela adrenalina que você está ali naquele É momento, aquele boa. friozinho na barriga,
e você entender que aquele friozinho da barriga tá tudo bem, e que você, É e você importante. focar naquilo ali que você precisa fazer, e É focar no seu bom. objetivo, eu falo que é o foco, né? Às vezes a gente sai do foco para uma outra coisa, para um outro foco em outro momento, que você não precisaria ter ido para o foco lá do lado de lá. A Isso. preocupação, ela não te traz nada de positivo, nem o remoer do passado também não te traz nada de positivo. Exatamente. O momento Mas presente, prende a atenção. Mas prende a atenção, né? Rouba a atenção. sim, rouba a atenção, e aí é o que eu falo exatamente sobre isso. Você pôr o foco lá na frente, você não tem como prever. E aí você vai perder energia colocando foco lá no futuro, preocupando, e vai perder a energia do tempo presente, que você poderia estar É usando de ali no momento. seu tempo Isso, que presente, é de momento. de uma forma assertiva, ao invés de você usar aquela energia de uma forma assertiva no tempo presente, focado na sua meta, onde você quer atingir, não no sentido de meta como resultado, mas meta como caminho. Eu gosto da ideia de caminho, ou seja, que é isso que você falou, eu curti o processo. Eu adoro a ideia de Isso. processo. Isso é Eu muito bom. eu O gosto dessa ideia fluxo, de né? processo. Eles chamam Focar no de, caminho. eles chamam de momentum. Em inglês, eles falam muito de momentum, que é latim, que é você ter esse fluxo e você você tá entregue ao fluxo. E daí vira um prazer muito grande, porque daí você começa a criar. A criação só pode acontecer em fluxo, né? Se você não está em fluxo, você está com medo, está travado, como é que você vai criar? Não Você tem está com medo jeito. de errar. Sim. Aliás, o medo de errar é a coisa que mais paralisa, né, o competidor. Se ele está com E, medo de errar, e, poxa, antecede, você sabia disso? Tem pesquisa sobre isso, é interessante, Renato. Tem pesquisa sobre isso que mostra jogador de basquete, se ele arremessa uma bola pensando que ele vai errar, ele erra. erra Ele mesmo. antecede. É fato. E não, isso é fato, porque a gente sabe o seguinte: eu chamo isso de profecia autorrealizante. Profecia E, negativa, você vai sempre realizar. Dependendo, claro, sempre assim, né? Não necessariamente naquilo de situação que diz respeito ao outro, mas naquilo que diz respeito a você, se você falar, eu vou errar na hora de fazer essa questão, você erra. Porque a profecia negativa com relação a você mesmo, você acaba fazendo aquilo funcionar dessa forma. Então, eu costumo dizer muito para os meus pacientes o seguinte: a ansiedade, todas as nossas emoções, elas são úteis e são necessárias, e nós todos precisamos delas todas funcionando em total acordo. A raiva ajuda a gente a se posicionar, mas não é porque eu sinto raiva que eu tenho que sair brigando, batendo em todo mundo e criando confusão e me vingando dos outros, porque aí não vai ajudar. O comportamento com as emoções, ele pode ser trabalhado e pode ser utilizado no momento presente de uma forma mais tranquila, que é um pouco disso que você falou, é esse treino. Eu entender que eu posso fazer um treino diferente e modificar esse modelo. Né? Uma vez uma paciente falou comigo, falou, você me curou na primeira sessão quando você me fez entender que o meu problema não era raiva. Eu falei, mas quem nunca sentiu raiva? Né? Ela falava, não, o problema meu é porque eu sou muito raivosa. Eu falei, olha, todo mundo tem raiva. O problema seu não é a raiva. habilidade. Habilidade. Isso É que o seu acontece, comportamento que vem com ela. a gente aprendeu que alguns sentimentos a gente não pode ter, a gente não pode viver alguns sentimentos, né? Mentira, né? O Paulo Gaudêncio, ele tem uma frase, ele fala muito sobre isso, que a gente vai aprendendo, a igreja ensina que você não pode, às vezes, ter raiva, você não pode ser agressivo. E todos os sentimentos, ele pode ter um fim positivo ou negativo. O amor, por exemplo, ele pode ser destrutivo ou pode ser construtivo. Então, Claro. todos os sentimentos, eles são genuínos e são válidos. Então, quando a gente negar um sentimento, às vezes a gente acaba, né, acaba castrando muito essa questão, né? Que a gente não pode ter raiva, por exemplo. E a raiva, às vezes, é um posicionamento, é positivo, né? E a Se você raiva ficar muito é, passivo. eu fiz um quadro para os meus pacientes que eu mostro para eles o seguinte: que se eu tenho um tipo de percepção X, com certeza eu vou ter uma determinada emoção, porque existe uma ligação entre o tipo de pensamento automático e a emoção. Agora, o comportamento que eu tenho da emoção, isso já é uma escolha. A gente aprendeu a se comportar de uma determinada forma porque a gente aprendeu assim e automatizou. Mas a gente pode reaprender e aprender a se comportar de uma forma mais assertiva, utilizando aquela emoção nossa. Então, eu acho que esse treino, ele pode ser modificado, que é muito isso que você falou, é o processo, é o caminho, é focar no meu momento presente, naquilo que eu estou curtindo ali agora, e fazer isso de uma forma tranquila e flexível, né? Nem 8 nem 80, eu não preciso ser 100%.
100%, e eu não preciso também ser zero. Não adianta falar, não é porque eu não vou ser o melhor corredor de todos que não vale a pena eu correr. Não é porque eu não vou ser o melhor de não sei o que lá, que não vale a pena eu fazer aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Vale a pena eu fazer porque é legal fazer. Vale a pena eu fazer Claro. porque eu vou me sentir bem. Vale a pena eu fazer porque isso, a atividade física, ela regula o meu humor, regula a minha vida e me ajuda a viver melhor. E isso é legal. E é bom que eu cuide de mim, né? Isso não tem problema. Agora, excessos são sempre negativos, né, Nuno? E a gente pode conseguir o sucesso, que é o que você está dizendo aí, que eu achei bárbaro essa ideia do Ítalo, a gente pode, dessa coisa, desse treinamento com ele, que é assim, você pode conseguir o sucesso não focando no sucesso, e você pode conseguir o sucesso focando no processo, e pode conseguir o sucesso se divertindo e curtindo o momento presente. Olha que Aliás, é lindo mais fácil. isso! Aliás, quando você atinge, quando você desfoca do sucesso também, eu falo que quando você, o fracasso ele é muito aprisionante, né? Quando você realmente tira esse fantasma do fracasso, você abre o sucesso, na verdade, você abre a porta, né? Você fica É muito refém dessa verdade. coisa que você tem que dar certo, você tem essa coisa desse medo do fracasso. E realmente o sucesso ele tem muito mais chance de acontecer quando você também dá liberdade e age de uma forma entregue ao processo, que daí você começa a ser criativo, né? Porque Verdade. você está se divertindo, você tá se divertindo com aquilo que você está fazendo, é menos burocrático, né? Essa coisa de você trabalhar por obrigação, quando você tira um pouquinho essa questão do sucesso como a meta final, porque quando o resultado ele é o principal objetivo, ele aprisiona muito o processo, ele Verdade. enquadra muito. Ó, amei. Porque ele cria tensão, né? Porque ele cria tensão. É claro. Basicamente é isso. Olha Como é que só, vai fluir? amei a nossa live aqui, porque sabe o que está acontecendo? Está dizendo que nós temos 1 minuto. E quando eles falam que a gente Vai tem 1 minuto, cair. a gente não tem mais 1 minuto, porque eles terminam antes. Então, eu quero te Obrigado. agradecer muitíssimo. Amei estar com você. Nós vamos ter que fazer outras depois. Foi maravilhoso esse tempo. Espero que as pessoas tenham gostado. Quero te agradecer por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, Renata. Obrigado. Obrigado a quem ficou com a gente aqui, escutando a gente. E é isso, é um bate-papo, né? Então daqui a pouco vai cair. Queria despedir de você, agradecer o convite. E é isso, vamos se falar, bater mais bate-papo é redundante, né? Vamos conversar mais e trocar ideias. Isso aí. Obrigada, Bater querido. bola. Ó, gente, obrigada por tudo. Olha só dando um recadinho. Em agosto nós vamos fazer um desafio de 30 dias gratuito da Agenda Cognitiva. Quem estiver aqui assistindo, é só entrar lá no nosso site. Nós vamos dar para as pessoas num treinamento gratuito em agosto, de 30 dias de Aí eu quero bem-estar. participar. Me avisa e eu quero participar, hein? Eu Quero vou te participar. avisar, vou te mandar. Obrigada, Obrigado, gente. Até Renata. mais. Foi ótimo, adorei.